Boa noite, queridos. Estamos retomando nossos estudos sobre as parábolas de Jesus, palavras de vida profundas daquele que inspirou a Bíblia, criou junto com o Pai o plano da salvação e através das parábolas está revelando os mistérios da piedade, o seu grande amor por nós. Hoje nós veremos as parábolas, a parábola das bodas, tá bom? Quais são os seus significados e em qual dos grupos nós nos encaixamos na aplicação da parábola, tá bom? Nós teremos muita leitura da Bíblia e algumas histórias para compartilhar, e por isso pedimos a bênção do Espírito Santo conosco. Irmã Marilena vai orar por nós, por favor. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, pelo privilégio de estudar a tua santa palavra. Agradecemos também porque nós podemos, à distância, ouvir o irmão Johan nos orientar, falar um pouco mais daquilo que nós já até estudamos, mas com um maior conhecimento, com mais profundidade, nos ajuda a compreender e memorizar tua palavra, que faz diferença na nossa vida. Que todos que estamos agora ouvindo e aqueles que virão ainda, porque ficará gravado, que o Senhor dê uma bênção do Santo e Bom Espírito, para que nós possamos compreender, possamos viver e estar preparados para aquele grande e maravilhoso dia quando Jesus voltar. Amém. Todas nós queremos estar contigo para sempre, Senhor. Queremos desfrutar essa bênção, mas nós queremos espalhar também. Nós queremos falar para os nossos semelhantes sobre esse teu plano maravilhoso, Senhor. Usa-nos também. Mas nesse instante, pedimos essa bênção especial ao Johan, para que ele seja usado por ti mais uma vez. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Amém. Muito bem. Então, hoje nós veremos a parábola das bodas, ok? E nós, já é de praxe, né? Nós começamos sempre uma parábola com as palavras do próprio Cristo como objetivo das parábolas. Tudo isto disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Como a irmã Marilena comentou na sua oração, nós temos o privilégio de abrirmos a explicação do próprio Cristo, né, da própria Bíblia, dos símbolos de assuntos profundos, ocultos para aqueles que não buscam, ou aqueles, como no caso dos fariseus, né, a gente tem mostrado repetidamente, que eles ouviam, mas não escutavam. Eles ouviam de Cristo as palavras, mas não entendiam. Então, em Mateus 13, nós estamos deixando de lado as parábolas de Mateus 13 agora, né? Nós vimos algumas das principais parábolas. Hoje nós veremos uma parábola de Mateus 22. E é sempre bom olharmos para o contexto, né? Mateus 21 aparece, nesse capítulo aparecem três parábolas: a parábola da figueira, a parábola dos dois filhos e dos lavradores maus. Juntas, essas três parábolas, né, tratam do mesmo assunto, no aspecto de definir dois grupos, tá bom? O contexto também de Mateus 21 mostra de que Cafarnaum e Corazim rejeitaram a Jesus. E eles, instigados pelos fariseus, né, os líderes judeus, eles tentaram julgar e matar a Jesus. Então, Jesus continuou a ensinar sem dar motivos para ser julgado e acusado. Então, vamos ler agora a parábola das bodas de Mateus 22 e veremos que uma parte dos ensinos de Jesus se cumprem com um grupo, né, que Jesus está tocando de frente, de maneira direta, que são os líderes de Israel, e um segundo grupo onde nós estaremos envolvidos, tá bom? Então, vejamos o texto bíblico, que diz, Mateus 22, 1 e 2. Então Jesus respondendo, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho, de seu filho.
Neste caso, já vamos direto para a explicação, tá bom? Não vamos ler toda a parábola, mas a cada versículo, como a parábola é conhecida, vamos dando a explicação. É, quem é o rei? É o Pai, né? Deus Pai, que está lá no céu e que envia o seu filho. Então, o filho do rei é um príncipe, e neste caso, simboliza e significa Cristo. Então, assim, qualquer convidado à boda recebia uma honra de receber esse convite para participar da boda, né, das bodas de um príncipe. O rei entende-se que é a autoridade máxima de um reino, e nós veremos a partir dos próximos versículos como reagiram os convidados ao convite real, ok? Então, Mateus 22, 1 a 7 vai se referir aos judeus, é, assim como um conjunto de parábolas que Jesus vem construindo e abordando uma mensagem completa. Então, num primeiro momento, os judeus, e num segundo momento, nós, crentes, né, herdeiros da Igreja Apostólica, que chega até os nossos dias como uma igreja protestante. Então, tanto judeus como nós, né, somos o povo de Deus. Então, essa parábola é para todos, com aplicação específica para os judeus e nós, tá bom? Então, esse detalhe, né? Quem é que faz o convite? Não é qualquer um, é a realeza, é a autoridade máxima do universo. Nós vamos entender qual é esse convite, tá bom? E essas aplicações. E ele prepara tudo. A pessoa não precisa fazer nada para participar das bodas. E nós vamos entender todo esse simbolismo, tá bom? Então, continuamos a leitura do texto. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Vamos analisar as palavras de Jesus em toda a profundidade, né? É, através das parábolas, que chegam até nós como canais, né? Cheios de significado. E as palavras de Jesus têm um valor e sentido no contexto em que são usadas. A relação das parábolas dentro de uma frase se chama sintaxe, né, da maneira como se escreve. E a sintaxe das parábolas tem um significado profundo, a ordem das palavras, né, a maneira como é expressado. Então, quando os convidados rejeitam o convite, a quem eles estão rejeitando? Ao próprio rei, ok? Aqui nós já vemos, então, que quando alguém recebe o convite, está rejeitando ao próprio Deus. É, nós não entendemos muito bem, pois no nosso tempo não existem tantos reis, principalmente no Brasil, no nosso lado ocidental, né? Mas naquela época, ser convidado por um rei era algo inconcebível, alguém do povo. E era mais inconcebível ainda rejeitar o convite do rei. Era um ato, inclusive, de insanidade, né? Não comparecer ao convite do rei. E ninguém poderia alegar, né? Que não tinha roupas, não estava preparado. Nesse caso, havia disposição de também vestes, né? O preparo. Então, os servos foram enviados para levar o convite. Quer dizer que esses servos são os anjos, né? E profetas também, todos mensageiros que de alguma maneira trouxeram mensagens do Pai para Maria, para Elizabeth, para os profetas, para o povo de Israel. Então, se o rei os enviou, então quer dizer que ele conversou com os seus servos, explicou, orientou, passou indicações de quem seriam os convidados, em quais lugares eles deveriam ir e passar os detalhes do convite. Então, o rei escolheu as pessoas que iriam para essa boda, ok? Leamos o texto de Mateus 22, 4. Diz: Depois enviou outros servos. Então, aqui nós fechamos um grupo, né, de servos e começamos com o segundo grupo, dizendo: Dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já está pronto.
Vinde as bodas. Quem preparou tudo? O rei. É, ele fez os planos, ele preparou a boda, ele preparou o banquete, ele preparou o plano da salvação que nós estamos desdobrando através das parábolas. Ele, na sua soberania e onisciência, ele anteveu que a queda ocorreria, mas ele não foi pego de surpresa e ele esteve disposto a entregar o seu filho. E é nessa perspectiva, embora o filho tenha executado a criação e a redenção, quem preparou tudo é o pai, porque foi o pai que entregou o filho. Você se lembra quando nós estudamos Abraão e Isaac? Quem fez o maior sacrifício? O filho dando a vida ou o pai dando a vida do filho? Ok? Então, quem é o dono do reino? Deus. Quem é a autoridade máxima? Deus. Então, essa primeira parte, né, desses convidados que rejeitam o convite são os judeus, tá bom? Representa o grupo que rejeitou o convite. Versículos 5 e 6. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Os judeus fizeram isso, né? Se esqueceram da missão, do legado de Moisés, dos profetas, dos reis, pediram um rei, né? Em lugar de Deus para ser seu guia, e perseguiram os profetas, mataram, encarceraram e tantas outras coisas. Então, a atitude dos judeus é declarada aqui, né? Além de não aceitar o convite, eles continuaram com suas atividades, não interromperam nada do que faziam em negação clara e reconhecimento da autoridade de Deus. Outros ainda, né, trataram mal os seus servos e ainda os mataram. Então Deus enviou ao longo do Antigo Testamento muitos profetas para o Reino do Norte, para o Reino do Sul, para Israel, para Samaria, né? E vez após vez os judeus não só rejeitaram, inclusive perseguiram e mataram esses profetas. Assim, nós vemos a figura de Jesus falando de forma aberta para os judeus. São vocês esse primeiro grupo de convidados. Vocês foram convidados pelo meu Pai para ser uma nação escolhida, separada. Vocês foram escolhidos para participar da minha salvação. O que vocês fizeram com o convite que o meu Pai entregou? Vocês mataram os mensageiros que meu pai enviou. Vocês são homicidas. E nas entrelinhas, Jesus está, através de parábolas, falando isso para os judeus. Então, mas nós não podemos apenas criticar os judeus, porque há um segundo grupo onde nós estamos envolvidos depois desse primeiro grupo ser rejeitado. Tá bom? Então, vejamos adiante. Texto de Mateus 22, 7. O rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou sua cidade. Ainda estamos falando dos judeus, ok? Então, nós vemos aqui quem? Qual é a aplicação e cumprimento da cidade ser incendiada? Alguém se lembra? Quando nós fizemos a série de Mateus 24, qual foi a cidade que foi incendiada? Conectada com um povo chamado judeu, cuja capital é? No ano 70 depois de Cristo, vocês se lembram? Se cumpriu essa aplicação e em forma profética, né? Essa parábola, quando Deus permitiu que os romanos destruíssem Jerusalém. No ano 70 depois de Cristo, depois de 2 cercos, né? Os judeus foram destruídos, aqueles que não fugiram, né, ouvindo o sinal e a profecia de Jesus, eles queimaram os muros, destruíram os muros, a cidade, o templo e mataram milhões de judeus. Os judeus foram espalhados, foram humilhados e
cumprimento exato não só da parábola, e sim das palavras de Jesus de Mateus 24. Então você pode acompanhar muito mais detalhes desses dois cercos, né, no nosso canal. Você vai procurar uma série, uma playlist intitulada Mateus 24, e ali você verá todos os detalhes dessa destruição. E aqui nós vemos com quanta antecedência e com quanto carinho e com quanta dureza Jesus advertiu a esse povo que rejeitou o convite de Deus, que eles sofreriam as consequências das suas escolhas. Então, eles ouviram, mas não entenderam. Até hoje, os judeus se encontram cegos, porque eles não reconhecem a Jesus como sendo o Messias, e com tantas aplicações, né, como nós vimos na nossa série As Profecias das Histórias, tantas, tantos significados, simbolismos do Antigo Testamento apontando para Jesus, o cumprimento do verdadeiro Messias, eles ainda aguardam o Messias que será libertador, que trará Israel para um destaque, né, como uma nação poderosa. Eles ainda almejam a construção do terceiro templo. Todos esses enganos ainda permeiam a nação de Israel. Então, porém, nós não podemos apenas ficar falando mal do povo de Israel. Nós precisamos falar a respeito de nós também. Hoje, existem muitas pessoas dizendo não ao convite do Pai. O tempo dos judeus passou, nós estudamos a profecia das 70 semanas, e apesar de reconhecermos as verdades da Bíblia, né, e muitos conhecendo quem é Jesus, o seu sacrifício, e tendo ouvido pela TV, pelo rádio, pela conversa de alguém, né, as pessoas não se interessam, continuam suas atividades, não não querem saber mais, rejeitam convites, né, de ouvir o rádio, a TV, programas, séries de conferências, estudos bíblicos, classes bíblicas, Semana Santa, e parece que nada muda na vida delas. E mesmo nós, né, que estudamos a Bíblia, que vamos para a igreja, às vezes nossa entrega ainda não é completa, né? Porque nós nos encontramos numa questão, num momento de mornidão. Embora façamos e estejamos em busca, né, no crescimento, ainda nós não aceitamos completamente o convite. Por isso nós precisamos entender o que é aceitar o convite, tá? Leiamos o verso 8 de Mateus 22. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Se nós formos falar da palavra, né, digno, da palavra dignidade, por que esses homens que rejeitaram o convite não foram dignos? Porque simplesmente não aceitaram o convite. Não é porque existia alguma possibilidade de encontrar no sangue deles alguma ascendência real, não é nada disso. Simplesmente porque não aceitaram o convite. Então, quem faz digno alguém para a salvação é quem? A própria pessoa? Nós mesmos? Não. É Deus. Então, quem dá dignidade ao ser humano é Deus. Porquanto todos nós pecamos, né? Estamos destituídos da glória de Deus, então somos indignos, todos nós. Então, como nós podemos recuperar a dignidade? Aceitando o convite das bodas, usando as roupas que ele nos envia para que possamos participar dessa celebração. Deus está tocando a porta no nosso coração a cada dia e todo instante, através do sacrifício de Cristo, né? E como o Apocalipse diria: eis que eu estou à porta e bato. E nessa perspectiva, né, existe alguém que é usado por Deus, né, para trazer essas boas novas até nós. E leiamos juntos, né, a grande comissão. Perdão, eu li a palavra-chave aqui, mas ainda não é Mateus 28. Qual é o objetivo agora do rei? Ele dá uma ordem para os seus servos. E ele não se limita ao primeiro grupo que o rejeitou, e ele disse assim: ide, pois, às saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes.
E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus quanto bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. Aqui tem uma conexão muito forte com Jesus, né? Jesus foi o divisor das águas entre o povo de Israel, que deixou de ser a única nação eleita, e a igreja apostólica que estava nascendo. Você se lembra de Apocalipse 12, a mulher com 12 estrelas? As 12 estrelas são as 12 tribos que se espelham com os 12 apóstolos. O mesmo povo do Antigo e do Novo Testamento. Um que passou e deixou de cumprir a sua função e passou um legado, através de Cristo, dos apóstolos, para a formação da igreja cristã, ok? Então aqui Pedro receberia um sonho, né? Ele poderia comer de animais imundos, não uma aplicação literal. Depois, alguém explicou para ele dizendo: não consideres impuro aquele que é gentio. A palavra, o evangelho, poderia chegar aos romanos, a Cornélio, aos gregos e a todas as pessoas. Por isso, aqui no texto diz, né? Saindo pelos caminhos, qualquer pessoa era era encontrada pelos servos receberia o mesmo convite, tá bom? Então não há mais o grupo privilegiado dos judeus. Agora há o convite expansivo, né, para ser luz para os gentios. Versículo 11 e 12. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes nupciais e disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Então aqui nós vemos que o convite é para todos, né? E quem aceita o convite recebia uma roupa nupcial. Porém, não é possível entrar ou participar das bodas sem a roupa nupcial. E nós vamos entender isso daqui a pouco, tá bom? Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Aqui nós temos a mesma aplicação, né? Não vamos demorar muito com essa explicação, porque nós já vimos o que acontece com o joio, depois de ser arrancado, é jogado para o fogo, ele é destruído. O que acontece com as sementes que caem nos espinhos, no sol, nas pedras, no caminho? São destruídos, né? Então, nessa mesma linha, por misericórdia para com os ímpios e para com os que permanecerão puros pela eternidade, Deus vai jogar fora, destruir, queimar o pecado e os que abraçam o pecado, que serão os pecadores, tá bom? Então, sempre existem esses dois grupos de um grande conflito que é desdobrado para nós desde a fundação do mundo. Então vamos analisar as palavras de Cristo. Está claro que se nós não aceitarmos o convite das bodas, nós não seremos salvos. O que aconteceu com o primeiro grupo que não aceitou o convite? Eles foram destruídos, foram rejeitados. Porém, o convite continuou em aberto, tá bom? O convite é para todos, todos podem participar das bodas. Jesus veio para salvar a todos. Existe alguma tratativa especial nesse segundo grupo? Não. Brancos, pretos, coloridos, olho puxado, ricos, pobres, etnias. Não há nenhum tratamento especial. A quais pessoas é oferecida as roupas para as bodas? A todas. E a realidade ainda é que não todos aceitam o convite, não todos recebem as roupas. Embora Jesus tenha feito provisão e pagado por todo o pecado da humanidade. Porque de tal maneira, né, enviou Deus o seu Filho, para que todo aquele que nele crer, bastava apenas ter essa decisão, né, aceitar o convite. Então, não há rejeição, não há predestinação. Os ocidentais, os orientais, os muçulmanos, os cristãos, só os judeus, descendentes de judeus, não. Para todos.
tá bom? E agora sim, né, se nós conhecemos a Jesus e estamos interessados em ouvir a palavra de Deus, é porque alguém falou da palavra de Deus para seu pai, sua mãe, alguém tocou a porta, né? Em cumprimento desta missão. Mateus 28:19 diz, né? Portanto, ide. Então, agora nós somos o quê? Os mensageiros, os servos do Pai, para trazer mais gentios e preparar essas pessoas para receber as roupas e participar das bodas, aceitando o convite. Como nós fazemos isso? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a necessidade de quê? É apenas uma ilustração, né? A gente não consegue nem imaginar como será esse dia do encontro. A igreja de Deus é a noiva, né? É uma mulher pura e santa que é transformada pelo Espírito Santo. E o noivo, né? O príncipe é Jesus. E quando será as bodas, né? O cumprimento será assim como é Apocalipse 20:22, né? Quando a igreja se reencontrar com o seu Salvador, com aquele que o criou e o resgatou. Então, é uma figura de linguagem no aspecto de que a aliança será eterna, nunca mais será desfeita, né? E as roupas significam a pureza ou do caráter de Jesus, ok? É, Jesus faz toda a provisão através do Pai para que essa transformação da sua igreja ocorra. Dessa maneira, o que significa aceitar o convite? Significa aceitar receber as roupas para as bodas. Significa preparar-se para o grande dia do encontro com Jesus na segunda vinda. Significa também entregar a vida, né, nosso corpo para o Espírito Santo, para que ele comece essa transformação ainda aqui na terra. Significa se tornar sócios, né, parceiros, amigos íntimos de Deus. Significa também nós sermos embaixadores do reino eterno de Cristo, mensageiros dessas boas-vindas, né? Boas novas, perdão. Significa levar esse evangelho para que mais pessoas possam conhecer a Cristo. E se nós formos falar de forma profética, né, significa também estar selado pelo Espírito Santo para quando a marca da besta surgir, nós possamos reagir de maneira natural, né? Pelo poder da graça, sendo obedientes a todos os mandamentos de Deus. Significa separar um lugar nos céus para viver com Cristo pela eternidade. Tudo isso, né? Vida eterna, saúde eterna, harmonia, é por apenas aceitar um convite. A palavra de Deus é muito clara, né? É muito simples, mas é tão triste quando o inimigo ele desvirtua e faz crer que as pessoas precisam fazer alguma coisa, precisam cumprir penitências, guardar os mandamentos ou fazer algo para se salvar. E toda a provisão, toda a decoração, todo o banquete, as cadeiras, as mesas, tudo já está preparado. Nada do que nós poderíamos fazer nos ajudaria a entrar nas mansões celestiais. As obras são consequência de toda a provisão que o nosso Deus fez e faz. Um autor desconhecido, ele comenta o seguinte: o vestido de bodas, no contexto do Evangelho de Mateus, não é uma justificação passiva, imputada. Ao contrário, é uma justificação ativa e moral. É fazer a vontade de Deus, evidência de arrependimento por parte dos discípulos que observam a lei. O convite está conectado com as roupas. Então, quem se veste com as roupas nupciais, ele deixa de ser impuro, pecador, e ele passa a se tornar justificado, em processo de santificação, almejando a glorificação, ok? Então, é, leamos o texto de Romanos, aqui vamos complementar com as palavras de Paulo, que diz, né? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, quem guia, quem orienta é o Espírito Santo. Ele nos fortalece, ele nos liberta, nos transforma, né? Regenera. Ele é todo poderoso, como o Pai e como o Filho.
Então, assim seremos libertos de tudo que nos prende ao pecado, os vícios, nossos desejos, nossas concupiscências, né? Então, precisamos, nessa perspectiva, ao aceitar o convite, aceitar ir para onde o rei está chamando, aceitar a autoridade dele, aceitar a soberania dele. Não é, aceitar e dizer eu vou quando eu quero, não é argumentar e dizer não estou preparado, não tenho roupa bonita o suficiente para ir para as bodas. Até a roupa é preparada por Deus, né? Efésios 3,16 diz, né? Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu espírito no homem interior. Então, as roupas das bodas representam o manto da justiça de Cristo. Só entraremos nas mansões celestiais com esse manto de justiça, que tornará a nos revestir de glória, de luz, né? Revestir um corpo impuro e ser transformado à pureza e santidade de Cristo. Então, a sua justiça nos torna justos. Tudo isso é fantástico, né? E é maravilhoso, porque de tão afastados que nos encontramos dessa condição, nós não conseguimos nem imaginar, né? Como seria o cumprimento disso. Leamos Zacarias 4, 4 e 5, que explica essa questão das vestes. Então, respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: Tirai-lhe estas vestes sujas. E a Josué disse: Eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. Então, o sangue de Cristo lava a sujeira do nosso caráter, né? Da nossa condição, e ele nos concede vestes limpas, finas. E disse eu: ponham-lhe uma mitra. Essa expressão mitra, né? Vestimenta, se refere ao sacerdócio, por isso que eu coloquei entre parênteses aqui. Então, essa mitra teria que ser o quê? Limpa sobre a cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E vestiram-no das roupas, e o anjo do Senhor estava em pé. E essa conexão da mitra, né, com o sacerdote me faz lembrar do que Pedro, né, diria em 1 Pedro 2,9. Quem somos nós quando nós aceitamos o convite? Quando nós aceitamos receber a justiça de Cristo, imputada, né, paga por nós, sem nós merecermos ou fazermos nada? Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É bonito, né? Não para nos enorgulhecermos, como os judeus fizeram, mas sim para reconhecermos o privilégio e a responsabilidade de sermos sacerdócio real. Efésios 2,19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Ou seja, ninguém pode dizer, né, eu sou europeu, eu sou escandinavo, não sou judeu, então não mereço salvação. Não. Em Cristo Jesus não há discriminação, ok? Então, imaginem, né, como se sentiram Adão e Eva depois que perderam a glória de Deus. Se sentiram nus. E quem foi que vestiu eles com a pele de cordeiro? O próprio Deus. Quem deu a José roupas novas para ser reconhecido como amado? O Pai, né? Então o filho pródigo que estava todo maltrapilho, fedendo, cheirando porco, ele, quem foi que trocou as suas roupas? Por ordem de quem? Do Pai. Então, quanto o Pai fez provisão por nós, está disposto, né, a trocar nossos trapos de imundícia pela justiça de Cristo. Então, nesta parábola, quem envia as roupas para a boda? O rei.
E o que aconteceu com quem compareceu sem as roupas? Foi colocado para fora. Nessa perspectiva, né, alguém pergunta, mas por que Deus não poderia levar a todos? Porque nem todos querem, e nem todos querem desistir do pecado, né? E se alguém fosse com um resquício de pecado, com um desejo pecaminoso escondido para o céu, tudo ocorreria novamente. E por isso Deus não vai dar oportunidade para que isso ocorra, porque a graça de Cristo foi completa. O sacrifício foi pleno, incompreensível para nós. De maneira que, por uma única vez, né, como disse o nosso estudo santuário, e para todo sempre, esse sacrifício limpará o universo da mancha do pecado. Então, quais são os símbolos que nós, o segundo grupo, né, que estamos na Laodiceia, precisamos comprar? Você se lembra? Precisamos de ouro refinado, precisamos de colírio e o que mais? Precisamos de vestes brancas. Então percebam que Jesus está fazendo está revelando com antecedência para os judeus e para nós, né, através desse segundo grupo, o que ele revelaria para João, como dizendo a condição e o que precisamos comprar para que deixemos de ser frios e mornos, né, e sejamos quentes. Então, é, quem vai abrir a porta de Cristo para participar da grande ceia? Percebam, né? Eis que estou à porta e bato, e quem abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Essa mesma expressão está totalmente conectada com as bodas, né? As bodas do Cordeiro. O que que se faz numas bodas, numa cultura um pouco mais, né, já nossa? Geralmente as bodas eram a final de tarde e noite, né? Então, ocorria o quê? Uma ceia, né, de celebração. Por isso, a ceia de Apocalipse, né, as bodas do Cordeiro, estão todas conectadas com essa parábola, tá bom? Continuamos o texto. Agora de Isaías 61, 10 diz, né? Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu com roupas de salvação. Cobriu-me com um manto de justiça, como um noivo se adorna com turbante sacerdotal, e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Deus faz tudo. Nós precisamos apenas aceitar e entregar tudo a Ele. Qual é o poder da palavra de Deus? Qual é o poder do Espírito Santo? Qual é o poder da graça de Cristo? Transformador e regenerador. Isso significa que todos nós podemos alcançar a santidade em Cristo Jesus. E seu povo vai refletir os atributos do caráter de Cristo. E por isso que o mesmo Jesus disse, né? Vocês farão coisas mais poderosas e maravilhosas do que eu, porque eles poderiam ter acesso ao mesmo poder, né, do Pai através do Espírito Santo. Nessa perspectiva, recuperamos o texto, né, de Pedro. Nós somos o quê? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Será que nós hoje nos estamos preparando para a boda? Estamos aceitando o convite? Em qual fase do processo nós estamos? Da justificação, da santificação? Ou talvez nosso coração enganoso já acha que estamos sem pecado, já estamos na glorificação? Então, será que ainda estamos vestindo uma bermuda, uma camiseta, uma regata, uns jeans, todo furado, porque a nossa decisão não é completa? Ou Deus está trocando aos poucos, né? Ou de forma intensa, de tudo de uma vez, nossas roupas sujas através de roupas espirituais? Você já foi para uma boda de bermuda, de short, de camiseta rasgada? Nem na terra te deixariam entrar, né? Mesmo numa boda, né, um matrimônio celebrado na praia, né? Existe, e fui eu participar uma vez, né? Existe uma orientação, que tipo de roupas usar. Ou seja, nem nessas condições, né, você pode ir do jeito que você acha. Então, como pretendemos ser cristãos e ir para o céu se nós ainda estamos com as nossas roupas todas sujas, né?
Nós nos esquecemos que o amor de Deus, né, além de nos querer salvar, quer nos transformar, ok? Qual é o vestido das bodas? Leiamos juntos, Gálatas 3:27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestisteis de Cristo. Ou seja, essas vestes, está tudo envolvido, né? O convite representa aceitar o sacrifício de Cristo. As roupas são a justiça, né, de Cristo. E como nós recebemos esse vestido? Através de uma entrega total. E qual é a expressão máxima de uma entrega total? Quando você publicamente, diante de câmeras, transmissão, ou no rio, ou num batistério, você entrega a sua vida a Cristo. E assim como Jesus morreu, você passa a deixar de respirar por fração de segundos e morrer espiritualmente em Cristo, para depois de sair das águas, você surgir como uma nova criatura. Então, a entrega a Jesus, né, ela é refletida através do batismo, quando você morre e ele vai revestir você com seu amor, seu poder e sua glória. Se você ainda não se batizou, provavelmente é porque você está adiando a sua entrega, né? Ainda preciso cuidar de algum negócio, ainda preciso deixar de fazer tal coisa, ainda preciso me dedicar mais, ainda preciso, eu não consigo, não posso, não vou conseguir praticar tudo que vocês acreditam, não vou, e a gente parece que começa a ouvir, né, as justificativas daqueles servos que rejeitaram ou as justificativas dos servos que tinham coisas mais importantes para fazer. Se eu não consigo me livrar do pecado, dos meus vícios, né, das minhas tendências, e eu for usar isso como justificativa para não entregar a minha vida a Jesus, é rejeitar o tesouro e dizer para ele que ele não tem poder para mudar a minha vida, né? Então, quantas vezes eu ouvi pessoas justificando dessa maneira, porém, ao mesmo tempo, algumas dessas pessoas dando um passo de fé, elas se entregaram e Deus foi abrindo as portas para que a prática do sábado fosse possível, para que algum negócio mudasse, para que pessoas deixassem de consumir, beber algo, é, porque a mudança veio do poder de Cristo, né, através dessa aceitação. Então, somente quando a entrega é completa é que o poder de Cristo vai poder atuar em nós. Então, nós não podemos limitar a nossa decisão a uma atitude, né? Inclusive quando nós falamos, né, em nos prepararmos, imagine, para o casamento. Quantos de vocês se sentiram preparados para o casamento? Creio que a maioria de vocês não. Eu não me senti preparado. Porém, eu amava muito, estava decidido, estava certo de que seria com a Andrea que eu me casaria. Então, mesmo não me sentindo preparado, eu eh, aceitei o convite e o casamento. Quantos de vocês se sentiram preparados para serem pais? Assim como eu, creio que ninguém. Porém, o amor de Deus foi tão grande que permitiu que essa vida nascesse, né? Da união que vocês têm ou tinham na época. De maneira que Deus foi nos preparando e ainda nos concede misericórdia para educar os nossos filhos. Então, o mais importante é a entrega, não as obras. As obras virão como reflexo dessa entrega completa, tá bom? Então, o manto, as vestes são grátis, são gratuitas, apenas precisamos aceitar pela fé. Porém, o custo para obtê-las foi enorme, né? O sangue de Cristo, a sua vida. Então, é, é como se nós estivéssemos, né, na figura de uma semente que vai germinar, né, numa chuva temporã, nós nos batizamos como uma prévia, né, como se fosse um compromisso eterno para que um dia, quando encontrarmos Jesus, recebamos né, a aliança eterna e aí daí para todo sempre, já sem a natureza humana, possamos viver ao lado de Cristo para todo sempre. Então,
é o convite que Jesus nos faz. Essa ilustração é muito bonita, né? Porque expressa que toda a podridão do meu caráter, da minha condição, os nossos pecados, nossas histórias, nosso passado que nos condena, tudo é limpo e coberto pela justiça maravilhosa de Cristo. Ok? Continuamos o complemento da leitura de Paulo. Em Efésios 4:22 diz, né? Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Deus tem o poder para fazer isso, criar uma nova criatura, fazer tudo novo. Ele tem, ele pode, né? Ele faz a parte impossível que nós não conseguimos. O texto nos diz que a todo aquele que aceita o convite das bodas, que se entrega a Jesus, Deus mesmo fará o milagre da transformação. Quantas pessoas que nem sequer por falha nossa, né, não receberam a instrução, o aconselhamento, no preparo para o batismo, seja dos líderes, anciãos, dos instrutores bíblicos a respeito, inclusive no dia do batismo, né, de ir trajando ou levando algo, né, no rosto, no corpo. Eu me lembro de uma vez uma irmã que veio pronta, né, pela Novo Tempo, a entrega já tinha sido feita muito antes. E nós falhamos em falar alguns detalhes, né, mas nós oramos. E foi um milagre porque naquele dia ela ouviu o Espírito Santo dizendo, né, tira isso, porque você é muito linda para portar isso. Eu não me lembro as palavras, né, que ela parafraseou para a gente aquele dia. Então ela tirou os brincos e ela foi para o dia do batismo sem nenhum dos líderes que tínhamos falhado, né, ao esquecermos, ao não ter orientado, enfim. E não porque, como eu disse, né, não é porque ela tinha que obrigatoriamente largar isso, né? Quantas pessoas se batizaram no dia com aquilo e depois do batismo deixaram de usar aquilo? Ou quantas pessoas, o que eu estou dizendo é no aspecto de que a igreja não achasse algo que não era verdade, tá bom? Porque quem está assistindo, quando vê um objeto, por exemplo, né? E no nosso contexto adventista, quando a pessoa está se batizando com brinco, por exemplo, a pessoa já fala, nossa, a entrega não foi completa, mas o que aconteceu? O pastor não visitou, os anciãos, não sei o quê, e como seres falhos e pecadores que somos, nós podemos pensar essas coisas e nós não deveríamos, quando deveríamos apenas dar glória a Deus, porque uma alma, né, está entregando sua vida a Deus. E Deus fará o quê? Ele completará a obra. A obra não é nossa, né? Então, ele faz milagres. Eu tenho certeza disso. Leiamos o que Ellen White comenta a respeito disso, né? Ela diz assim: Deus tomou todas as providências para nossos pensamentos se tornarem puros, elevados, aprimorados e enobrecidos. Ele não só prometeu purificar-nos de toda a injustiça, mas tomou uma real providência para o suprimento da graça que nos erguerá os pensamentos para ele e nos habilitará a apreciar sua santidade. Podemos reconhecer que somos possessão de Cristo e que devemos manifestar ao mundo o seu caráter. Preparados pela graça celestial, tornando-nos revestidos da justiça de Cristo, nas vestes nupciais, e somos habilitados para participar da ceia das bodas. Tornamo-nos um com Cristo, participantes da natureza divina, purificados, aprimorados, elevados, sendo reconhecidos como filhos de Deus, herdeiros e co-herdeiros de Jesus Cristo. Qual o sentido de ir para o céu se ainda existe algum trapo de imundícia na nossa vida? Nenhum. Não haveria possibilidade de desfrutarmos da eternidade. Porém, que
esses trapos de imundícia não nos atrapalhem para justificarmos e dizermos: eu não mereço, eu sou vítima. Você se lembra quando nós estudamos isso, né? No estudo da saúde emocional mental? Nós fomos feridos, fomos maltratados, trazemos histórias muito terríveis, né? A respeito do que o mal, o pecado ou as nossas decisões erradas fizeram conosco. Porém, para todo pensamento, né? Há providências para que nós possamos nos tornarmos puros, para perdoar quem nos causou mal, para perdoar, né? Aceitar receber o perdão de Cristo em nossas vidas. Testemunho sobre conduta sexual, adultério e divórcio. Ela continua, né? Essa questão das vestes. Entretanto, as vestes da justiça de Cristo jamais encobrem pecados acariciados. Ninguém pode entrar na ceia das bodas do Cordeiro sem os trajes nupciais, que são a justiça de Cristo. Sem santidade, nenhum homem verá a Deus. Ele está esperando para conceder poder divino a cada pessoa para combinar com o esforço humano. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em nós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2, 13, 12, 13. Então, Deus é puro, santo, né? Ele não consegue conviver. Na verdade, quem se aproxima dele não consegue conviver com algum resquício de pecado. 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24 diz, né? E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, né? Fiel é quem vos convida, né? Parafraseando, o qual também o fará. O que ele fará? Vai nos santificar, vai nos mudar, vai nos limpar, vai quebrar os muros, barreiras, obstáculos. Não há nada impossível para Deus. A única coisa que pode nos impedir de sermos salvos é a nossa própria decisão. Por que vivemos perdidos se Deus nos deu de presente a salvação? Se você lutou, tentou e não conseguiu, se você brigou e venceram, né? Você foi maltratado, se você perdeu por inúmeras vezes pelo mesmo pecado, se você se sente derrotado, né? Se você pode até chegar e falar, não consigo mais lutar, talvez essa seja a melhor condição que Deus precise para você entregar tudo, porque você tentou de tudo e não conseguiu. Então, nossa luta não é nós lutarmos para vencer o mal. Nossa luta é quem vai lutar por nós. Ok? Então, por que eu gosto de pregar nas igrejas ou ensinar a palavra de Deus? Porque a gente tem a esperança de que essa mensagem chegue ao coração das pessoas e possa tocar e a história de uma vida possa ser transformada, né? E eu posso falar a respeito da transformação que tocou meu pai, né? Meu pai e minha mãe não se separaram e hoje eu tenho o privilégio de poder conviver com uma família estruturada e poder compartilhar essas verdades, porque alguém teve compaixão dessa família que ia se desfazer, né? A gente pode receber bênçãos, bens, emprego, carreira, tantas coisas. Mas como nós vimos nas parábolas anteriores, né, se nós perdermos a eternidade por causa dessas coisas, será muito triste. Então a gente não espera receber dinheiro, a gente não espera receber um obrigado, a gente não espera nada, mas o que a gente espera é que um dia todos nós possamos nos encontrar e compartilharmos essas experiências, né? Do que foi e o significado da mudança que a graça de Cristo pode fazer por nós.
No final da nossa vida, né, nós agradeceremos a Deus por todas essas pessoas que decidiram entregar sua vida a Cristo. E tomara que eu tenha contribuído com um grãozinho de areia, né, para o crescimento de alguém e para principalmente que essa pessoa que está me ouvindo possa decidir entregar sua vida a Deus. Como será nosso encontro lá no céu? É, imaginem, a gente tem uma música, né? Obrigado do pastor, fugiu o nome aqui, Fernando Iglesias, onde ele comenta o encontro de alguém que ouviu, né? A música, de alguém que ouviu a pregação, de alguém que recebeu o livro. Você me ajudou, você me mostrou Jesus, você me levou para a igreja, você me levou para o Clube dos Bravadores. Tem tantas histórias que a gente nem imagina que a gente vai ouvir. E até talvez, né, naqueles 7 dias, né, de ida para o céu, né, quando todos guardarão o sábado, né, ali a gente já no caminho a gente conhece. Fulano, quem é você? Não te conheço, eu te conheço, eu ouvi, recebi de você uma oração, um livro, né? Então, nosso objetivo é que todos nós possamos ter esse encontro com Cristo. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom. E o que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Vamos adiante. Tem alguns textos para a gente terminar nosso estudo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Então vejam o efeito da transformação nos cristãos, né? Os que aceitam o convite são pessoas retas, íntegras, que buscam o bem das pessoas, que recebem guia do Espírito Santo, né? Toda amargura, ira e cólera, e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou. O que tem ocorrido nos nossos dias? Essas mensagens não têm chegado de maneira clara e direta, né? Como têm sido nossos cultos das nossas igrejas, né? Eu estou falando de forma geral, das igrejas católicas, protestantes, né? Cristãs em geral. Às vezes nós escondemos numa roupagem para adocicar o evangelho, né? Tornando mamão com açúcar, para que de forma direta, contundente e clara chegue à real condição que nós nos encontramos, né? Cegos, pobres, nus e do que nós precisamos. Então, precisamos aceitar o convite para sermos transformados. Nós não precisamos de shows, de música, ambiente agradável. Precisamos o quê? A essência, a palavra de Deus. Precisamos sentir essa graça transformando o nosso coração. Tem igrejas na Europa que entregam na entrada da porta até cerveja, né? E nós estamos falando de igrejas adventistas, estamos falando de igrejas em geral. Se colocam ambientes, luzes, fumaça, sofás, puffs, e não há problema com esses objetos. O problema é que quando se permeia do formato e não da essência, né, se perde o valor das palavras de Cristo, né, que é o fim, que ele quer salvar a todos. Então, terminamos nosso estudo com os textos finais que diz, né? Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. O nosso texto, e nós havíamos prometido, né, no nosso convite para participar do estudo de hoje, Lucas faz um pequeno comentário. Ele diz na mesma parábola: e disse o Senhor aos servos: Saí pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque se o convite é
gratuito, né? Por que a palavra aqui aparece força-os a entrar? O que significa forçar a entrar? Será que Deus vai obrigar alguém? Precisamos entender, tá bom? Quando nós explicamos para alguém. Essa expressão é daquela época e era uma maneira de dizer outra coisa, tá bom? Então precisamos só lembrar. Quem é que faz o convite? O rei. No Oriente, naquela época, quando uma pessoa era muito, muito importante, poderosa e fazia um convite, qual era a pressão que era colocada naquela pessoa que recebia o convite? Ele era forçada a aceitar, tá bom? Então é uma expressão que apenas significa de tamanha autoridade de Deus, né, que reconhecendo quem nós somos, nós deveríamos entender que o mínimo que nós precisamos fazer é o quê? Aceitar o convite. Então, sendo tão honrosa a pessoa, ela às vezes se escondia, se humilhava e não se sentia em condições de ir para o convite. Então, essa expressão forçar a entrar significa a atitude de um rei para com o povo, tá bom? É como se, imagine, os servos vão, eles recebem as orientações, levam as roupas nupciais, indicam qual é o caminho, ensinam a Bíblia, ensinam a palavra de Deus, levam pela mão, né, para que todo o preparo seja feito para terminar a obra, tá bom? Então eu termino aqui com uma ilustração da história de Billy Graham, ok? Ele se encontrou com a rainha Elizabeth e foi a convite dela que ele foi para a Inglaterra. Ele ficou um pouco nervoso quando recebeu o convite. Ele pensou do que eu vou falar, o que eu apresentarei para ela. Ele pensou e pensou, e então ele decidiu pregar sobre o mesmo assunto que ele sempre pregava: Jesus apresentado para as pessoas. E assim, ele teve a oportunidade de falar a respeito da sua fé para ela, né? Ele é um exemplo de um convite aceito, né, de uma pessoa real do nosso contexto. Em um outro momento, Billy Graham, ele recebeu o convite do primeiro-ministro da Inglaterra, Winston Churchill, através do seu secretário. E o secretário disse: "Meu primeiro-ministro, gostaria de ter uma entrevista com você hoje às 19 horas." E os jornais da época, né, as histórias comentam de que ele ficou lisonjeado, mas ele não aceitou o convite porque ele disse que pouco antes ele precisava sair para ir para uma outra cidade para falar a respeito de Jesus em uma outra igreja. Percebam, né? Ele colocou a missão dele em primeiro lugar antes do primeiro-ministro. Repentinamente, o secretário voltou e dizendo, né? Você pode se encontrar com o primeiro-ministro dentro de 2 horas? E a resposta foi sim, dentro de 2 horas nós podemos conversar. Quem era mais importante? A missão de Billy Graham ou o primeiro-ministro? O que é mais importante para nós? Os Winston Churchills da vida ou o nosso Deus? Sabemos que os outros são menos importantes, mas às vezes nós estamos colocando outras coisas, outros ídolos em primeiro lugar antes do que Deus. Então, aquelas pessoas cancelavam seus compromissos, seus afazeres, suas atividades, tudo para atender a um convite real. E o que você está fazendo hoje para aceitar o convite? E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus quanto os bons. E a festa nupcial foi enchida de convidados. Terminamos com essa diferenciação. Quem são os bons? Quem são os maus? Pessoas boas são aquelas que fazem o bem, praticam o bem, respeitam as autoridades, têm a consciência limpa, porém, não adianta ser bom para conseguir a salvação. Não adianta ter uma atitude boa, ter uma consciência limpa, pagar os impostos. Não é o fato de sermos bons que vai nos garantir a salvação. São as vestes, ok?
O jovem rico era uma pessoa boa? Ele era, mas não alcançou a salvação, porque ele não aceitou seguir a Jesus. Ele se perdeu. E quem são os maus? Você e eu, porque nós sabemos que precisamos dessa graça para transformar nossa vida. E tirando essa diferenciação, se você se sente bom ou se você se sente mal, o convite é para você e para mim. Que Deus não permita que nós sejamos rejeitados porque nós não aceitamos vestir as vestes que Jesus preparou para nós, tá bom? É, um dia essa igreja estará preparada e pronta para receber o noivo, que nós estejamos naquele dia e que possamos participar dessas bodas. Que Deus nos abençoe. Oremos. Santo Deus, nosso querido e bom Pai, Senhor, te agradecemos mais uma vez pelo privilégio de ouvir as palavras de Cristo, relembrarmos o seu significado. Obrigado pelo convite, porque o Senhor fez tudo, preparou tudo para que nós pudéssemos nos salvar. Não há motivos lógicos para nós rejeitarmos a eternidade, o céu e todas as bênçãos e benefícios de aceitar esse convite. Mas livre-nos, Senhor, do pecado, do engano, de acharmos que podemos adiar a nossa entrega. Nós não sabemos quanto tempo mais estaremos aqui nessa terra, quanto tempo durará a nossa existência. Por isso te agradecemos pela oportunidade que hoje nós temos. E confiamos que o Senhor terminará a obra que começou nas nossas vidas. Abençoe todos aqueles que estão ouvindo, seja ao vivo ou a gravação, para que todos possamos um dia estarmos nas bodas ao lado do teu filho. São bênçãos que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.